Eu vou tentar dar um panorama geral do que a gente encontra em relação ao problema de pirataria, de comércio ilegal no Brasil e falar um pouquinho do que está acontecendo, o que eu acho que a gente ainda precisa para mudar um pouco o cenário. Como vocês todos sabem, é uma luta bastante árdua. Eu sou advogado e participo do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, que é uma associação civil sem fins lucrativos e que tem como principal objetivo justamente unir os esforços do setor privado e buscar parcerias com o setor público, porque a gente já percebeu que o combate à pirataria não tem... a gente não vai conseguir ser eficiente, eficaz, se a gente realmente não unir os esforços de todos os envolvidos. Então, aqui são alguns dos associados que a gente tem no fórum. Aí vocês veem que tem grandes empresas, tem associações, entidades de classe, de diversos setores produtivos aí que sofrem com a pirataria. Inclusive, empresas nacionais, por exemplo, uma que eu posso citar aqui, que está sofrendo muito com a pirataria, é a Dudalina, né, uma empresa nacional que hoje em dia a gente passa em qualquer comércio popular do Brasil, a gente encontra camisas falsificadas da Dudalina. Então, é um problema que assola diversos setores, é um problema global, não é exclusivo do Brasil, mas, sem dúvida, o Brasil é um dos países que mais sofre com esse problema. E a face mais visível, sempre quando a gente fala de pirataria, a primeira imagem que nos vem à cabeça é o camelô vendendo um DVDzinho pirata, né? E numa sociedade como a nossa, onde a gente tem grandes problemas sociais, uma grande desigualdade social, a gente acaba, às vezes, até achando que é um meio legítimo de subsistência vender o DVDzinho pirata, né? Muitas vezes a gente vê, até nas operações policiais, o camelô sendo autuado pela autoridade policial, falando, mas eu não estava fazendo nada, eu estava só vendendo um DVD pirata. Não estava cometendo nenhum crime. Quer dizer, falta um pouco de consciência. Essa é a face mais visível, mas por trás disso daí tem muitas outras coisas, muitos outros problemas bem mais graves, né? A gente está no estado do Paraná e a gente tem aqui a fronteira, uma fronteira bastante difícil de trabalhar para as nossas autoridades de Receita Federal, de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e a gente vê nas apreensões que as autoridades fazem que o ônibus que traz o DVD pirata, que no momento nem traz mais, né? Porque hoje em dia o DVD é consumido pela internet, já diminuiu, mas ele traz outros produtos falsificados. Junto com isso daí tem contrabando de outros produtos, tem sonegação, corrupção, tem tráfico de drogas e armas. É muito comum a gente ver nessas apreensões da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal, carregamentos de produtos falsificados, e aí pode ser desde DVD, passando por aparelhos celulares, eletrônicos, até medicamentos, que são produtos também que não precisa nem mencionar o dano à saúde e à segurança que isso representa, mas drogas, armas e, em última análise, em muitos casos também, a conexão de trabalho escravo com essa atividade, né? Fábricas de produtos falsificados que já foram descobertas em países do Sudeste Asiático, principalmente, com condições de trabalho desumanas, com crianças trabalhando em linhas de produção, por exemplo, para a fabricação de isqueiros falsificados, colocando até em risco a saúde dessas pessoas. Aí eu só quis destacar aqui alguns dos temas que estão muito conectados, né? Porque quando a gente fala da pirataria, a gente muitas vezes está ligado junto o contrabando e o descaminho, né? Em alguns casos, os produtos falsificados são produzidos localmente. Vou dar alguns exemplos, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, que é uma cidade que basicamente vive da produção de calçados, de tênis. E produz calçados com marcas próprias e, obviamente, buscando lucro rápido e fácil,
também faz muitos calçados com marcas famosas. Então, é uma cidade que vive disso daí. Um outro exemplo, a gente pode dizer que a capital nacional do boné, Apucarana, aqui no estado do Paraná, também é uma cidade importante de fabricação de produtos, não só bonés, mas de vestuário também, que também utilizam marcas. Mas o grosso do nosso problema de pirataria é realmente de produtos que vêm e são fabricados fora e entram no Brasil via contrabando ou descaminho. A contrafação é a violação dessas marcas, mas a pirataria a gente chama mais comumente a violação dos direitos autorais, né? Então seriam os crimes mais vinculados com música, cinema, software. Produtos falsos que não atendem aos requisitos de originalidade, por exemplo, remédios, né? Irregulares, por exemplo, que não atendem às normas técnicas. Então, brinquedos, por exemplo, além de ter a falsificação da marca do produto, ele pode estar irregular porque não tem a questão de metro. E falsa declaração de conteúdo, muitas vezes esses produtos entram. Aqui ficou meio difícil de ler, mas queria destacar uns números aí de apreensões que a Receita Federal tem feito nos últimos anos, no Brasil inteiro, tem crescido bastante. Em 2013 teve uma ligeira queda, mas ainda assim são números bem expressivos, né? Mais de 1 bilhão de reais em mercadoria. No caso de Foz do Iguaçu, a gente tem um trabalho muito importante das autoridades de fronteira e aí também da Polícia Rodoviária Federal, que, como vocês veem, apreendem diversos tipos de produtos, desde combustível a cigarros, bebidas e medicamentos, até pneus. A gente não precisa se alongar muito aqui, né? Mas o Brasil é um país bastante extenso, os nossos controles são realmente de difícil execução. O Estado sempre está correndo atrás, né? Das necessidades. E a gente tem áreas de fronteira que são muito complexas de controlar, porque são fronteiras secas, porque o movimento é muito grande. E aqui eu só destaquei as que estão mais próximas aqui da região sul, mas como até na apresentação do Dr. Rosal anteriormente, das áreas de livre comércio no norte e nordeste, norte do país, tem até crescido esse movimento de contrabando nessas áreas. E uma questão interessante também, mencionando aqui o que foi falado, os portos francos que a gente tem aqui no Brasil, né, de Paranaguá e Santos, que muitas vezes as importações feitas pelo nosso país vizinho, o Paraguai, entram pelos portos de Paranaguá e Santos, e muitas vezes as autoridades da Receita Federal fazem a apreensão desses produtos, mas não existe uma jurisprudência pacífica, e às vezes essa mercadoria é liberada e aí tem que ser feito um trabalho também com as autoridades paraguaias para poder fazer a apreensão do produto quando chega no destino final. Mas realmente é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que 90% da importação do Paraguai pelos nossos portos vai acabar voltando para cá, e muitos desses produtos são produtos ilegais, né? Obviamente não é tudo, mas grande parte desses produtos são produtos ilegais. Então, de alguma forma, também é importante a gente pensar como país como a gente pode melhorar esse sistema para poder evitar que os nossos portos sejam utilizados para trazer mercadorias que vão afetar a nossa indústria, o nosso mercado consumidor, o consumidor, né? Então, é importante a gente fazer isso. Bom, é muito fácil de identificar quem ganha com a pirataria, e hoje é um dos mercados mais lucrativos, né? Eu só quis ilustrar aqui um dado, porque todo mundo já está bem cansado de ouvir as altas lucratividades da pirataria, mas eu acho que esse dado aqui é interessante para a gente ter uma ideia de como funciona. Em São Paulo, o metro quadrado num shopping Iguatemi, que é um shopping bastante caro, é de R$ 644. Na Rua Oscar Freire, que também é uma área de comércio de alto padrão, é R$ 230 o metro quadrado. Nos shoppings do centro popular ali, o valor do metro quadrado é bem mais caro do que nesses dois locais de alto padrão. É R$ 900 em média ali no Shopping 25 de Março e no Brás. E o detalhe é que
muitas das lojas que existiam no centro de São Paulo, elas estão sendo compradas por grupos, principalmente de chineses, que sublocam esses espaços em pequenos boxes. Então, para dar o exemplo do Shopping 25 de Março, né? O Shopping 25 de Março tem 1.200 lojas. Cada loja paga R$3.000 de aluguel por mês. Eles funcionam num modelo de contrato de feira, né? Então, a cada 3 meses esses contratos têm que ser renovados, o que aí já tem uma ilegalidade, né? Porque ou é shopping center ou é feira. Obviamente, as lojas dentro de um shopping não são feira, mas eles fazem isso para burlar e manter essa mudança bastante grande. Isso só prova que a lucratividade desses comerciantes é bastante alta. Nos últimos anos teve algumas apreensões que eu vou mostrar, mas antes de passar para isso daí, a gente fez uma estatística entre os associados do fórum para tentar identificar o tamanho do mercado ilegal desses segmentos. Aí a gente conseguiu listar apenas alguns, não são, obviamente, todos os segmentos que estão aí representados, mas só nos segmentos do fórum que responderam à pesquisa, a gente chegou num número de 28 bilhões de reais no mercado informal desses segmentos. Alguns setores, eu vou dizer, que são bastante conservadores nessas estatísticas. Posso até destacar ali, por exemplo, o setor de TV por assinatura, que está indicando que tem 7% de ilegalidade. Se a gente for pensar só no GatoNet, que tem nos morros do Rio de Janeiro, que hoje financiam grande parte do que os antigos traficantes ganhavam, o que eles perderam com o tráfico estão ganhando agora com o GatoNet, eu acho que a gente tem números que poderiam ser bem maiores do que esses que a gente tem aqui. E, obviamente, a pirataria está ligada com vários outros delitos, aí, muitas vezes mais graves, né? São realmente organizações criminosas. A gente tem visto isso daí cada vez mais claro. Aquela ponta visível que a gente viu ali, o camelô que vende o DVD pirata, ele trabalha com a mercadoria em consignação, que foi o produto, a matéria-prima foi introduzida via contrabando, que teve possivelmente entrou ilegalmente subornando ou fazendo, entrando em áreas onde não tem controle aduaneiro, tráfico de pessoas, trabalho escravo, subfaturamento, isso tudo eu já mencionei, mas estão todos os crimes ligados a esse tipo de atividade. E aí, uma das ideias que a gente tentou, e aí eu vou tentar falar um pouquinho também, rapidamente, já que o nosso painel ficou desfalcado do Rodolfo, né, que é o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria lá do Ministério da Justiça. Uma das iniciativas do Ministério da Justiça, através do Conselho Nacional, é tentar fazer acordos com as cidades, porque, obviamente, as autoridades federais têm um papel crucial no combate ao contrabando, descaminho e à entrada desses produtos ilegais. A competência para combater o crime de violação de direito autoral, de violação de marca, é de autoridades estaduais, mas muitas vezes esses produtos acabam sendo distribuídos em comércios populares que têm a legalização e alvarás municipais, né? Isso tem sido uma tendência no Brasil inteiro, tirar o camelô da rua e colocá-los em shoppings onde, teoricamente, haveria um controle maior. O que acontece é que esses camelôs são tirados da rua, são colocados em shoppings, mas depois não há uma fiscalização e acabam vendendo produtos de toda sorte, contrabandeados, falsificados, pirateados. E aí uma das iniciativas é o projeto Cidade Livre de Pirataria. Curitiba foi a primeira cidade a assinar em 3 de dezembro de 2009, assinou esse convênio, aderiu a esse convênio. Outras cidades, todas as cidades sedes hoje, com exceção de Recife e Fortaleza, todas as cidades sedes da Copa do Mundo já participam desse projeto também. Então, aqui tem algumas. Eu quis só citar aqui o exemplo de Manaus, porque Manaus, por exemplo, foram presos 2
comerciantes de Apucarana, em Manaus, que eram os distribuidores do produto pirata em Manaus. Quer dizer, imaginem a logística de comerciantes de Apucarana estarem distribuindo produto falsificado em Manaus. E no caso de Manaus também foi muito interessante que a prefeitura, quando aderiu a esse projeto, ela tinha mapeado no centro da cidade os hotéis antigos que estavam muito degradados, que serviam de depósito para mercadorias falsificadas e ilegais, também eram pontos de venda de droga, de prostituição infantil. Então, tinha muitos crimes ali envolvidos, até bem mais graves do que a questão da pirataria, e foi um trabalho que a prefeitura tem feito lá, é um trabalho que a prefeitura tem feito para tentar mudar um pouco. Aí está o Rodolfo lá em Salvador, que é outra cidade que aderiu, algumas matérias, Cuiabá também, vou passar rápido, que eu sei que a gente está atrasado, Porto Alegre. E eu queria citar um exemplo, que foi o exemplo de São Paulo, que, obviamente, é o principal centro de distribuição de produto falsificado dentro do Brasil, né? Muitos dos que vão para a Cidade Leste comprar, levam para São Paulo, e muita gente do Brasil inteiro vai comprar em São Paulo para levar para o resto do país. Em São Paulo, a partir da assinatura desse convênio, teve uma iniciativa muito interessante, que foi a criação de uma força-tarefa dentro do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança do município. Esse Gabinete de Gestão Integrada era coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança, mas tinha na sua composição diversos órgãos, aí, tanto dos poderes municipais, estaduais, quanto federais, e algumas entidades não governamentais, como o próprio Fórum Nacional de Combate à Pirataria. E durante 2 anos, entre 2010 e 2012, essa força-tarefa foi extremamente atuante. Foram feitas mais de 49 grandes operações contra os shoppings, esses shoppings populares, né? Alguns aqui vão lembrar de nome, Galeria Pagé, por exemplo, o Shopping 25 de Março, que são mundialmente famosos. Desde que eu sou criança, eu uso da Galeria Pagé. Eu já estou com cabelo branco e a Galeria Pagé ainda existe, né? Então, esses shoppings todos foram fiscalizados pelo Gabinete de Gestão Integrada. E a questão que realmente chama a atenção é que, pela primeira vez, a gente conseguiu, de forma coordenada e integrada, fazer um trabalho permanente nesses locais. Porque, muitas vezes, quando a gente trabalha no combate à pirataria, a primeira percepção que a gente tem começa desde a empresa que sofre com a pirataria até as autoridades policiais que estão fazendo o combate à pirataria. A primeira sensação que a gente tem é: estamos enxugando gelo. Não adianta fazer a apreensão do camelô, porque o cara vai voltar em meia hora. E, na maior parte das vezes, é verdade mesmo. Ele volta muito rápido, porque a logística deles é muito, muito boa, muito melhor que a da indústria formal, até porque eles não têm que cumprir com nenhuma regra, e também por causa da lucratividade. Mas o exemplo de São Paulo foi um exemplo muito bem sucedido, porque, como todos esses órgãos estavam atuando em conjunto, a gente conseguiu realmente ter um trabalho efetivo. E por que isso? Porque esses shoppings, por exemplo, vamos dar um exemplo do Shopping 25 de Março, que é do grupo do famoso Lau Kim-chong, né? Sei que está sendo gravado, mas a gente pode falar o nome porque realmente ele é bem conhecido. Esse shopping tinha mais de 1.200 lojas. As lojas não tinham alvará da prefeitura. As lojas estavam vendendo produto sem nota fiscal. Os funcionários não tinham carteira assinada. Nos shoppings tinham restaurantes que não tinham autorização da Anvisa, não tinham acessibilidade. Então, no momento dessas operações, com todos esses órgãos juntos, as operações eram muito mais efetivas, porque se você vai fazer uma apreensão só em relação a uma marca, então, vou dar um exemplo. Se a gente vai fazer uma apreensão num shopping desse para pegar tênis, a gente só vai poder pegar tênis daquela marca que o advogado está representando. Na hora que a gente faz uma operação com todos esses órgãos juntos, mesmo que a marca não esteja presente, se o produto não tiver nota fiscal, não tiver origem, se a loja não tiver alvará, de alguma forma aquela mercadoria está ilegal e pode ser apreendida. Então, isso culminou com realmente apreensões muito expressivas. Alguns dos shoppings ficaram fechados por 4, 5 meses. Depois, obviamente, conseguiram até liminares para reabrir. Hoje,
até em razão da mudança de gestão no município, esse trabalho foi descontinuado e voltou com força total. Mas isso foi a prova de que esse trabalho articulado consegue ter resultados, a ponto de que a esposa do Lau Qin-chong pediu uma reunião no Gabinete de Gestão Integrada para pedir uma trégua para o secretário, então, municipal, e o secretário, com o Ministério Público, com todos os órgãos envolvidos, falou que não teria trégua enquanto tivesse produto pirata e continuou as ações. Então, a prova mais importante que demonstrou que esse programa foi efetivo é que o lado negro da força pediu para parar. E aqui são algumas fotos dessas apreensões, ali um encontro na igreja antes da operação, uma quantidade de produtos apreendidos, o shopping interditado ali por várias razões, né? E aí vocês podem ver que tem viaturas de diversos órgãos municipais, estaduais e federais participando dessas operações, o que realmente foi o êxito desse trabalho. É uma pena dizer que foi descontinuado esse trabalho, mas é um exemplo de que o trabalho coordenado pode ser bem sucedido. Aqui é o depósito que a prefeitura guardava a mercadoria, 700 toneladas de material. Esse material começou a ser destruído de forma ecologicamente correta, de forma ambiental, e doados, né? O que poderia ser doado. Aqui são algumas marcas que eu acho que é sempre curioso trazer, né? Que muitas vezes o pirata, o contrabandista, ele tenta iludir aí a autoridade pública mudando um pouco a marca, como se não houvesse violação de direito autoral porque ele colocou de marca, porque ele colocou Adidas ou Roxana ou Locasta, né? Sônia ou Abibas, né? Então, assim, obviamente também, apesar de não ter a violação da marca propriamente dita, existe a violação da marca. Aqui eu queria só dar um exemplo do trabalho que vem sendo feito pela Receita Federal aqui da fronteira, que é um trabalho que a gente tenta até multiplicar para outras unidades da Receita Federal no Brasil. Ela tem um acompanhamento mensal de mídias óticas, porque hoje é mais fácil fazer o download do filme, da série ilegal, do que comprar um DVD. Em alguns outros produtos, esse número aumentou, como perfumes, por exemplo, ou relógios. Mas é interessante ver. Uma das iniciativas também que o Fórum tenta fazer é na parte educacional. Aqui é uma cartilha que a gente tem com o PROCON, um dos capítulos aí que trata de celular, mas tem vários, é uma cartilha que fala sobre vários produtos, para ajudar o consumidor a identificar o produto e não ser enganado. E aqui eu não fiz uma apresentação sobre o comércio na internet, mas hoje em dia é um dos veículos principais para a venda de produtos ilegais é a internet, né? A gente tem sites aí, todo mundo recebe spam quase diariamente de sites ou para medicamentos, que é muito comum, mas a gente tem sites que vendem produtos diversos e sites com um ar bastante oficial, aceitam cartão de crédito, e muitas vezes o consumidor acaba sendo enganado quando entra num site desse daí. Eu posso até dar um exemplo aqui. Tem um site muito famoso, que hoje já tem 5 milhões de likes na página do Facebook, e é o site no ranking brasileiro, é o site número 375, mais visto no Brasil. Quer dizer, tem muitas empresas multinacionais que gostariam de ter um site tão acessado. O site chama punk.com.br. Esse site, não sei se alguém já viu aqui, ele até tem produtos originais, mas a grande maioria das empresas que oferecem produtos lá dentro estão comercializando produtos de origem ilegal. Então, você entra no site, ele tem categorias, por exemplo, perfume, vestuário, eletrônicos, celulares, relógios, e você vai entrar lá e você vai ver um Rolex por R$200, você vai ver um iPhone por R$199, e muitas vezes eles colocam um anúncio
iPhone 199, do lado iPhone 1999 e um selinho original. Quer dizer, o próprio site, o administrador sabe o que está fazendo, né? Quando ele coloca original no pirata, no original e do lado um iPhone, ele não tem como dizer mais que ele não sabia o que ele estava comercializando. Mas é, sem dúvida, um dos veículos principais, né? Eu mostrei um pouco as fotos desses shoppings populares que a gente tem no Brasil, e Curitiba não é uma cidade onde a gente tem esse problema tão grave, mas a gente tem comércio popular em todas as cidades, pequenas, médias e grandes. Mas o comércio pela internet tem sido muito crescente e é uma preocupação muito importante para todos os setores produtivos. Deixa eu ver. Eu queria só passar um videozinho, que é uma campanha do Fórum Nacional, que a gente que a gente lançou ano passado e vai começar a veicular nos cinemas, que é justamente para a gente tentar também atacar um pouco na demanda, né? A gente sempre ataca na oferta, mas a gente tem que também tentar conscientizar o consumidor, e não com aquele discurso de que pirataria é crime, que pirataria gera evasão de divisas, porque acho que esses são argumentos que não vão mudar o comportamento do consumidor. Mas uma mensagem que a gente está tentando mostrar para o consumidor que ele tem o poder de decidir e ele tem que fazer essa escolha consciente. Pode passar o vídeo, por favor. Você se liga nos pequenos detalhes? Por exemplo, uma letrinha que não deveria existir, formando algo que parece, mas não é. Você gosta de ser enganado? Tipo, curtir um perfil fake, ir ao show da sua banda favorita e descobrir que se trata de um cover. Ou, pior ainda, acreditar em falsas promessas de político corrupto. Não, né? Com a pirataria, a pegada é a mesma. Quando você opta por um produto pirata, você está, em primeiro lugar, prejudicando a você mesmo. Você está pondo em risco a sua saúde, o seu dinheiro e, o pior, os seus valores e a sua ética de cidadão. Ou você é tão ingênuo a ponto de achar que quem consome pirataria é muito diferente daqueles lá que você acabou de criticar, hein? Então, se liga nesses pequenos detalhes e fique esperto. Falsificar, piratear, vender o que não é seu, se fazer passar por outro, é crime. E quem paga o pato, literalmente, é você. Não deixe que um detalhezinho qualquer afete a sua saúde, a sua cidadania e a sua consciência. Pense nisso, seja consciente e faça a coisa certa. FNCP, Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade. Acho que tem mais um slide só como... Está acabando já, que eu já estou com a placa de 5 minutos, já faz tempo. Bom, aqui eu só queria ressaltar aqui que os pontos principais que eu acho que a gente tem que ter em mente, que realmente a cooperação entre o setor privado, primeiro, entre as diversas marcas é importante, mas também entre o setor privado o setor público é muito importante. Essas operações conjuntas entre todos os órgãos aí é essencial para a gente ter resultados efetivos e não ter aquela sensação de estar enxugando gelo. Obviamente, os controles de fronteira de portos e aeroportos é sempre crucial, e aí a gente tem que louvar os esforços da Receita Federal. Hoje, a maior parte dos nossos portos, aeroportos e áreas de fronteira já estão todos com scanners de containers, então isso é muito importante. A questão da análise de risco, né? Ontem eu sei que o Dr. Ximenes do Serad esteve aqui, isso é uma iniciativa muito importante, porque a gente vai ter resultados cada vez mais profícuos aí nessa luta de combate à pirataria. E, por fim, a gente quer que todos cumpram a lei, né? Queremos um país onde a lei valha para todos e que não seja aquela questão de lei que não pega. Só para finalizar, eu gosto de lembrar essa frase aqui, porque é tão antiga e a gente, às vezes, não se atenta para isso, né? Em 1860, o Lincoln já falava que a patente joga combustível na fogueira da genialidade humana, né? E eu acho que é isso aí que a gente está fazendo quando a gente combate a ilegalidade, a falsificação de marcas, de produtos. Realmente a gente está protegendo a genialidade humana, a criatividade e a engenho.
Então, com isso eu finalizo e agradeço a todos. Muito obrigado. Então, nós agradecemos ao Dr. Márcio e vamos para abrir 2 perguntas em função do horário que estamos com limitação. De modo que está circulando o microfone. Quem quer fazer perguntas, apenas as 2 primeiras. Pronto. Por favor, se identifique. Ok. É Paulo Coscarelli, do Inmetro. Parabéns pela apresentação, Márcio. E a minha pergunta, em função... O Inmetro tem uma parceria com o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. Nós já realizamos análises em conjunto com amostras cedidas por vocês, apresentadas na parceria que nós temos com o Fantástico. Vocês são um dos nossos maiores demandantes por programas de avaliação da conformidade. A gente tem conversado com o Edson Vismona sobre a questão das pilhas e baterias, enfim. Mas o que me chamou muito a atenção na tua apresentação foi a questão de como é que isso funciona em relação ao poder público e em relação à justiça. Porque se nós temos as feiras dos importados, feiras do Paraguai em Brasília, né, que agora não chama mais Feira do Paraguai, chama Feira dos Importados, se nós temos os camelódromos da Uruguaiana, lá no Rio de Janeiro, existe uma autorização legal para que esses centros populares eles funcionem. O que me parece uma certa contradição. Se nós sabemos que nesses centros populares são vendidos produtos irregulares, ilegais, piratas, enfim, mas, ao mesmo tempo, esses centros possuem uma autorização legal para funcionar, me parece uma contradição que isso aconteça. E o outro ponto que você mencionou são as famosas liminares na justiça. Vocês conseguiram fechar durante 5 meses o shopping do chinês, pois que você mencionou, mas ele, em algum momento, conseguiu uma liminar da justiça e conseguiu reabrir o shopping. Como é que vocês do Fórum estão tratando dessas questões com o poder público, que autoriza o funcionamento desses... Porque existe uma relação entre aquilo que é o social e o econômico, você abriu a tua apresentação falando sobre isso, e como é que vocês estão trabalhando com a justiça nessa questão das liminares? Obrigado, Paulo. E, de fato, o Inmetro tem sido um grande parceiro do Fórum nessa luta. É uma das grandes frustrações que a gente tem, realmente lidar com essa contradição. A gente sabe que, e aí a gente tem que fazer essa ressalva, a gente não está contra o comércio popular, né? O comércio popular pode existir. O que a gente está contra é o comércio ilegal. E, em alguns desses shoppings, a gente, quando começou em São Paulo esse projeto coordenado lá pelo Gabinete de Gestão Integrada, o grupo começou a fazer as operações e a primeira operação foi no Shopping Pamplona, que tem 190 lojas, está na Avenida Paulista, na esquina da Avenida Paulista com o Shopping Pamplona. Quem conhece São Paulo sabe que aliás, é uma quadra da Fiesp. Super bem localizado. Das 190 lojas, 190 tinham só produtos ilegais. Tem alguns produtos que são originais? Tem, mas entraram no país de forma ilegal. Não tem homologação, no caso de brinquedo do Inmetro, não tem no caso do celular da Anatel. Então, de alguma forma, estavam legais. E aí, como esse trabalho era em conjunto, esses produtos conseguiram ser apreendidos de uma forma ou de outra, por violação de marca, ou por falta de homologação, por falta de nota fiscal, ou por descaminho. E até é interessante que nessas operações, por exemplo, a Polícia Federal ia para ver só a questão dos imigrantes ilegais. 500 imigrantes ilegais foram identificados e convidados a deixar o país. Algumas lojas a gente encontrou cocaína. Teve uma loja de brinquedo que a gente encontrou 6 quilos de cocaína na loja. Então, assim, eu, como atuo nessa área desde 95, a sua pergunta é a minha pergunta. Porque se houver vontade política, aí a minha resposta é essa, a gente consegue fechar esses shoppings e formalizar. E o exemplo da Feira dos Importados em Brasília, por exemplo.
tem tido um trabalho muito, muito interessante lá, coordenado entre a Secretaria de Ordem Pública, a Delegacia Especializada, a Receita Federal, em alguns segmentos que são mais atuantes. E tem reduzido o número de produtos piratas na feira dos importados. Então, por exemplo, mídia, né? Lojinhas de mídia, de CD, DVD, de séries, de games. Hoje em dia, praticamente, você não encontra muitas lojas ali. Mas você encontra a loja vendendo produto descaminhado, original, mas que entrou ilegal. Que seria, vamos dizer, um segundo passo, porque são 2.000 lojas lá, e aí tem milhões de produtos que são muito mais nocivos até. Então, eu acho que, na verdade, o que falta é vontade política. E aí o papel do Fórum tem sido dialogar com essas autoridades, né? A gente tem, em São Paulo, por exemplo, tem feito tentado conversar muito com a Prefeitura de São Paulo, desde que mudou a gestão, inclusive, porque parou esse trabalho que vinha sendo feito, que era um trabalho que eu posso dizer que foi exemplar no mundo inteiro. Eu já atuei para outros setores, coordenando a América Latina, e eu nunca vi um trabalho tão bem executado, justamente por causa da união desses esforços. E aí, até na questão, quando esse trabalho estava sendo coordenado, a questão das liminares até fica mais difícil de conseguir, porque, ou por um motivo ou por outro, ou na esfera municipal, estadual ou federal, acabava conseguindo. Quando a gente está só num segmento, fica mais difícil. Mas eu acho que é muito mais vontade política do que qualquer outra coisa. Obrigado. Mais uma pergunta? Eu queria Onde está o microfone? cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado nessa área do combate à pirataria. Mas eu me preocupo muito também com a fiscalização pirata, vamos dizer assim, né? Eu vi nos números ali apresentados que teve um volume alto de mercadorias, enfim, apreendidas pela Polícia Rodoviária. A minha pergunta esses funcionários públicos, eles estão preparados para identificar, para exercer? Porque eu tenho observado na prática que eles são absolutamente não têm preparo suficiente e não sabem, tratam, em geral, o cidadão que eles atacam nas estradas lá, todo mundo do mesmo jeito, né? Como se todos fossem bandidos e todos fossem piratas e contrabandistas e tal. E isso assim, aparentemente, até talvez tenha melhorado isso no Brasil, até uma fonte de corrupção do Estado em permitir a passagem de certas pessoas nas estradas. Então, a minha pergunta é essa. Há uma preocupação em preparar esses funcionários públicos e estabelecer, inclusive, quais são os limites de atuação? Porque, por exemplo, na área tributária é uma atividade privativa dos funcionários da Receita Federal ou da Receita Estadual nas suas áreas específicas. Ou seja, a polícia não tem autorização legal para atuar em área tributária, por exemplo, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido. Obrigado pela sua pergunta. Um dos projetos que o Conselho Nacional de Combate à Pirataria tem é justamente a capacitação de agentes públicos. Nos últimos 2 anos eu não vou ter de cabeça exato o número de eventos, mas foram cerca de 40 eventos de capacitação em todas as principais capitais do país, em algumas cidades estratégicas também. E mais de 3.000 agentes públicos foram capacitados. É claro que isso é um trabalho permanente, né? Os agentes públicos mudam de lugar, mudam de atribuição, então a gente tem que fazer sempre esse trabalho. A gente tem agora, por exemplo, essa semana teve no Porto de Santos, até em parceria com a Fiesp, em junho vai ter no Porto de Suape, mas não só para autoridades de Receita Federal, mas polícia militar, guardas municipais, muitas vezes, polícias civil e militar. Então, é um trabalho, é uma preocupação muito grande de ter esses agentes treinados e preparados para atuar. Alguns produtos são realmente difíceis de identificar, né? Então, eu posso dar um exemplo. Por exemplo, alguns produtos você só consegue identificar se for feita a perícia, né? Medicamento, por exemplo, é um produto que, a olho nu, talvez você não consiga identificar se é falso ou se não é falso. Mas, muito provavelmente, se ele está escondido num fundo falso de uma van vindo de Foz do Iguaçu para cá, o agente da Polícia Rodoviária Federal que parar esse carro vai ter uma certa garantia de que ele está 99% certo de fazer essa apreensão. Até porque
não declarou, né? Já teria a questão da declaração. E alguns até são proibidos. Mas tem realmente alguns produtos que são tecnicamente muito difíceis de identificar. Vou dar um outro exemplo, né? Às vezes, bolsa de marca, né? Tem algumas bolsas que a falsificação é muito bem feita. Relógios suíços. Tem alguns relógios que você olha assim, eles vendem nesse shopping da Paulista, por exemplo, eles vendem a R$400 uma falsificação do Tag Heuer, quer dizer, um relógio pesado, inclusive. Você só identifica quando você está mais treinado. Mas essas informações, quando a gente faz os treinamentos, a gente passa. É óbvio que a gente não consegue atingir todos, e é um trabalho permanente, mas é uma preocupação também nossa, do setor privado, junto com o Conselho de Combate à Pirataria. Então, eu queria agradecer ao Dr. Márcio Gonçalves e vamos encerrar esta sessão, né, atendendo à solicitação dos organizadores. Desfazemos a mesa para a composição da nova. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.